Vamos lá. Antes de eu falar da categoria 2.500, extrapolando até no máximo 1.800, eu preciso fazer um adendo aqui a dois modelos que ontem, no dia 3/11 de 25, estavam por preços absurdos. E aí é o que eu falo. Você não pode analisar o preço do aparelho baseado na categoria dele. Porque se a categoria anterior tiver com um preço muito absurdo, ela me obriga a questionar, será que esse da categoria acima deveria estar pelo preço que está? Por quê? Porque o próximo questionamento é, vale a pena eu pagar o dobro por essas especificações que não são necessariamente o dobro de qualidade do anterior? E o problema é que, ao longo dos anos, as linhas de entradas intermediário de entrada melhoraram bastante. Então, o que não aconteceu com as linhas intermediárias mais premiums e top de linha. Ou seja, não necessariamente você gastar o dobro ou triplo do preço de um celular de entrada ou intermediário de entrada, obrigatoriamente vai te trazer 2, 3, 4 vezes mais especificações. Ou seja, gastar mais não necessariamente é uma escolha inteligente, a menos que você realmente tenha dinheiro sobrando para poder gastar. Os modelos Redmi Note 14 e o Redmi 15, que provavelmente são os dois queridinhos da Black Friday e do 11/11, estavam ontem, na data de 3/11, o Redmi 15 a 700 e uns quebrado e o Redmi Note 14 a R$850. Esses dois modelos a esse preço, existe chance de voltar, porque a gente ainda está longe da Black Friday e está relativamente próximo do 11/11, né? Então talvez volte. Esses dois modelos aqui, ao preço que estava ontem, me faz muito questionar a próxima categoria, que são quem? Quem são os queridinhos da faixa de preço dos 1.500 a R$1.800. Provavelmente, se você já é da, da área, que é entusiasta, vê à mente esse cara aqui, ó, que é o tal do Poco X7 Pro. O preço mais baixo que eu vi desse aparelho com cupom é mais ou menos R$1.500. Então, os cupons, tanto da Shopee quanto do Mercado Livre, eles estão baixando, em média, R$200 o preço normal dos aparelhos. Então, R$1.800 nesse Poco X7 Pro, assim como no concorrente dele, da Samsung, que é o Galaxy A56, também nessa faixa de preço, variando com os cupons para 1.600. Isso aqui é preço normal. R$1.800 é o preço normal para o A56 e para o Poco X7 Pro. Com os cupons, baixam para 1.600. Fica o questionamento. Vale a pena pagar 2 vezes mais nos dois queridinhos nessa faixa de preço em relação ao Redmi Note 14 4G, versão 128, ou o Redmi 15, versão 128 também. Eu não lembro se o preço de ontem era 256, mas provavelmente era 128, que já é 6 GB de RAM. Tá? Então, em relação àquele A16 que eu tinha falado, que só é 4 GB de RAM, e em relação a algum Motorola também, que eu não lembro se era 6 GB de RAM, mas se era 4 GB de RAM, mas eu acho que é. Então aqui já começa a diferenciar. Esse 6 GB de RAM aqui versus 4 faz uma diferença absurda no uso do sistema. Então, cabe também acrescentar que tem um outro modelo que se ele tivesse por um preço condizente com as especificações dele, ele entraria na categoria dos R$800. Esse Realme 14 aqui, que todo youtuber brasileiro fez review, coincidentemente no mesmo dia, né? Porque será?
sendo pagos para poder falar bem, que é um ótimo celular, não sei o quê. Nessa parte de preço aqui, é insanidade ser comprado. Isso é um celular de, no máximo, R$ 1.000. E agora, com o Redmi Note 14, no preço normal dele, que é esse aqui, sem cupom, sem nada, 900 conto, fica muito difícil, inclusive, eu defender esse aparelho aqui por R$ 1.000. Porém, ele tem um processador melhor e tem bateria maior. Então, é um concorrente interessante. E sim, eu estou batendo muito na tecla da categoria anterior, porque ela vai obrigatoriamente me servir de base, de referência para a próxima categoria. Até tem aqui, eu separei aqui o Moto G86, que também é esse preço aqui com cupom, tá? Eu peguei aqui do grupo do Gesso, que eu comentei também no vídeo passado. O preço dele não é esse, sem cupom. É na faixa dos 1.600 também, que também é o concorrente do Galaxy A56 e Poco X7 Pro. Por enquanto, esses não vêm ao caso. Entra também o Galaxy A36, que é extrapolando muito abaixo dos 1.500. Nós já vamos falar se vale a pena a economia. Esse preço aqui também é com cupom. O preço normal do A36 é na faixa dos R$ 1.500. Por isso que eu falei que os cupons tendem a baixar na faixa de R$ 200. Isso, Shopee e Mercado Livre. Tá? Eu não estou vendo outras. E Amazon. São as três. Não estou vendo esse nível de desconto em Magazine Luiza, em Americana, que são lojas mais tradicionais, né? E aí também tem esse cara, que é o Edge 50 Neo, também nessa faixa de preço de 2.500, extrapolando um pouco até 1.800. Mais um G36 aqui, também na faixa de preço. E tem o G56 também, que entraria como concorrente do Galaxy A36 na faixa de preço. Então vamos analisar aqui. Na faixa dos R$ 1.500, com cupom de desconto ou sem cupom de desconto, esses são os concorrentes, tá? Fora o... Deixa eu só mover aqui, que esse aqui não é daqui. Você também não é daqui. Pronto, então fora aqueles três que já estão aqui, ainda falta o A56 e o Edge 50, o Edge 50 Neo. Tem algum lugar aqui que eu mostrei para vocês. Cadê você não fica aqui? O Edge 50 Neo. Então eu ainda preciso adicionar aqui. Eu vou até criar aqui uma outra guia para poder mostrar mais rápido para vocês. Edge 50 Neo aqui, e eu vou comparar com o projeto está aqui. O memória ruim, foda, né? 56 já tá. O A56. O A56 na faixa mais ou menos 2.500. Então esses são 5 aparelhos. Vou até dividir aqui a tela com vocês. Esses são os 5 aparelhos mais ou menos na faixa dos R$ 1.500, com alguma frequência visto, tá? Porque quando a gente vai aqui para o Poco X7 Pro, é mais difícil vocês acharem com esse preço. O Poco X7 Pro, se não me engano, eu já vi mais barato por cerca de 1.600 e alguma coisa. Eu não lembro de ter visto o X7 Pro por 1.500 e pouquinho. Mas caso apareça, eu vou adicionar também aqui, que é um outro possível concorrente aqui. Tudo é questão de ver preço, tá? Mas e o X7? O X7 é outra questão a ser discutida. Então vamos lá. Esses daqui são os queridinhos na faixa de preço. Isso
é dentro do padrão. Pode ser que apareça algum cupom muito agressivo em algum outro modelo mais diferenciado que eu não vi até agora. Tá? O que eu vi é isso aqui. São os que mais aparecem. Data de lançamento do 6. Então, o único que é de 24 aqui é o Edge 50 Neo, o que não é um ponto negativo a depender das specs. O resto todo do 2025. Tamanho de tela e qualidade de tela. Então, 6.7, 6.0, 6.7. Então, mais uma vez, o único que tem uma tela um pouco menor é o Edge 50 Neo. Todas têm um nível igual de tela? Definitivamente não. O que tem a melhor tela aqui, juntando resolução, HDR10, que na prática mesmo é irrelevante, tá? Então, quando vocês virem sendo defendido HDR10 em tela, a prioridade de consumo de conteúdo não é em celular, tá? É em TV. Então, isso conteúdo que apresente algum diferencial com HDR, que no caso são séries de filmes. Rede social não vai dar nenhum diferencial de qualidade com a HDR. Por isso que eu falo que HDR não necessariamente é um ponto positivo, mas é uma certificação a mais, né, que tem que ser colocado na balança. Todos aqui têm 120 Hz, então nesse sentido está muito bem servido, mas a do Poco X7 Pro ela tem um diferencial a mais se você quiser unicamente a função de ler livro dentro de ônibus e algum outro veículo, porque ele tem da certificação PWM que diminui a frequência de atualização da tela, que pode gerar enjoos quando utilizada em ambientes que estão gerando trepidação. Mas assim, é mais uma certificação que muitos youtubers defendem como extremamente divisora de água e assim é mais uma feature muito pouco relevante para a maioria dos usuários. Então, de maneira geral, a tela aqui do Motorola G86 do A36, do Edge 50 Neo, do A56 e do Poco X Pro é basicamente a mesma coisa. A diferença é que alguns vão ter um pouco mais de brilho sob a luz do sol, que no caso, pelo que eu estou vendo aqui, segundo os números, é o G86, tem um pico de brilho gigantesco, mas é importante salientar que esse pico de brilho de não sei quantos mil nits, que também é muito batido na tecla pelos youtubers, isso daqui cabe a seguinte análise. O pico de brilho é em conteúdo HDR, ou seja, você vai assistir a um conteúdo HDR e debaixo do sol, porque se for, é só nessa condição que esse não sei quantos mil nits vão de fato faz diferença. No uso tradicional, que vocês devem analisar é o pico de brilho HBM. Quase nenhum youtuber fala disso, mas esse é de fato o pico de brilho que o celular vai dar debaixo do sol, consumindo outros conteúdos. Dentre eles, o mais usual, que é rede social. Esse 4.500 aqui do G86, esse 3.000 do Edge 50 Neo, esse 1.900 do A56 e esse 3.200 do Poco X Pro, isso não é pico de brilho debaixo do sol. Se não ficou claro, vou repetir mais uma vez. Isso não é quantidade de iluminação debaixo do sol. O pico de brilho para uso comum de rede social debaixo do sol é o pico de brilho HBM, que por sinal, o único modelo aqui que o site informou é o Poco X Pro, que ele tem 1.400 nits de pico HDM, diferente dos 3.200 de pico de brilho de fato.
que é somente em conteúdo HDR, por isso, inclusive, que a tela tem certificação HDR, por isso que tem esse pico de brilho tão grande. Tanto é que, se vocês analisarem aqui, todos os celulares que tem aqui pico de brilho gigantesco também tem certificação HDR na tela. Ou seja, o pico de brilho em HDR é uma coisa, o pico de brilho para uso de aplicativos de banco, de rede social, de sei lá, galeria de fotos, Google Maps, tudo isso aí é pico de brilho HBM. E, no caso aqui, o A56 é informado, olha a diferença, de 1.200 de HDM a 1.500 de pico em conteúdo HDR. Olha o Poco 7 Pro, 1.400 pico de nits HBM e 3.200 de pico de nits de uso em conteúdo HDR. Ou seja, na hora de vender é muito mais conveniente para o charlatão que está enganando falar que não, ele tem um pico de brilho de 3.200 nits. Só que não vai chegar a isso. E outra questão muito importante, quanto mais brilho a tela consegue fazer, mais bateria vai embora mais rápido. Ou seja, se você, por algum motivo, consegue, tem a prática de usar celular debaixo do sol na maior parte do dia, saiba que sua bateria vai durar menos. A menos que você manualmente controle a exposição da tela, o que também não faz sentido, porque se você baixar muito, você não vai conseguir enxergar debaixo do sol. Então, tem todas essas questões aqui. Eu não vou me dar o trabalho de analisar aqui quanto é o pico HBM de todos, porque aqui eles informam de todos aqui. Mas tem a noção que é muito menor do que o pico que os youtubers adoram falar, não, é tanto mil nits. Outra questão importante que, né, vendeu-se muito e tem se vendido muito. Proteção IP6 alguma coisa, que é proteção contra respingos de água ou submersão de água. Quantos de vocês já perderam o celular por causa de água antes desse tipo de certificação chegar para o iPhone? Eu, pessoalmente, nunca perdi. Se vocês já perderam ou com alguma frequência já perderam celulares por conta de contato com água, aí é com vocês. Entenda contato com água com submersão à água, contato esporádico com água, tipo cair alguns respingos, ou também umidade de água fervente, como é o caso do uso do celular dentro de banheiros. Eu nunca perdi celular por causa disso. Então, no meu uso particular, um celular ter certificação contra água e nada, para mim, é a mesma coisa. Tá? Se para você isso é muito importante, pelo que eu estou vendo aqui, esses três aqui têm proteção, sendo que o G86 e G56 já tem IP69, que é a nova linha de corte aí. Se não tiver isso nos aparelhos hoje, por mais que eu não veja tanta utilidade, as empresas já mostraram que é barato colocar essa certificação no celular, visto que tem tantos modelos na faixa dos R$1.500 hoje. Então, se você vê algum modelo na faixa dos R$1.500 a R$1.800, sem IP69, muito provavelmente ou é algum celular antigo, ou é alguma marca que, por algum motivo, escolheu te enganar, ou escolheu pegar o investimento dessa certificação e colocar em alguma outra coisa. Se for o caso, eu acho positivo. Porque, para mim, a própria construção do aparelho, por si só, já protege contra esse tipo de contato com a água. Tanto é que, há um tempo atrás, as empresas, inclusive, fazem divulgação de agora meu celular tem IP64. IP64 e nada é a mesma coisa. Só que ainda é relevante, porque esse P64 nada mais é do que um marketing usado pela própria proteção natural que os aparelhos têm de serem selados.
E aí, seguindo aqui, o EDI-50 Neo tem P68, além da certificação militar aqui, que outros também tem, que, mais uma vez, essas certificações militares de resistência aqui, quer fazer o teste? Deixa cair no chão para ver o que acontece. Tá? Então, essas milhões de certificações que esses celulares normais têm de queda e de água, quer fazer o teste? Deixa cair. Ou então, jogue na piscina para ver o que vai acontecer a longo prazo. Isso se a tela não quebrar quando cair numa superfície lisa. Tá? Então, não encha os olhos para proteções e certificações de proteção. É puro marketing. Ainda mais se for proteção de certificação de queda em celulares com tela edge, com tela borda, com tela curva, que são celulares mais frágeis ainda. Então, esse argumento de que a tela é curva é mais frágil, mas porque tem uma certificação militar XYZ, ela não vai quebrar. Ignorem isso, tá? É só mentira. Vai quebrar. Tela curva são mais frágeis e ponto final. Poco X7 Pro tem proteção IP68 e 69 também. Então, dentre eles aqui, o único que de fato não vai oferecer proteção alguma é o EDI-50 Neo. Vamos analisar se a empresa tirou ou não quis colocar esse tipo de proteção, ainda que ele tenha IP68, né? Vamos ver se ela não quis colocar IP69, porque ela investiu em outra parte ou não. Então vamos para os finalmente, tá? Câmera e bateria. Processador, câmera e bateria. Então vamos lá. Aqui, essas proteções de vidro aqui, a única marca que eu respeito a proteção de vidro é Realme, Oppo e Honor, tá? O resto, para mim, é marketing total. Então, essas proteções Gorilla Glass aqui, elas são irrelevantes para mim na proteção. Então, processador. Então, dos 4 aqui, obviamente, e é por isso que ele é o queridinho, o Poco X7 Pro é o que tem o maior processador, tem o processador mais forte de todos aqui, por uma diferença grande. Tá? Os outros 5 aqui é mais ou menos a mesma coisa. Tá? De 1.7300, tem 2 aqui, 6S Gen 4 também está no mesmo nível, 7.700 também está no mesmo nível. Vamos ver o clock aqui. Tirando os dois mais fortes aqui, que é o A56 e o Poco X7 Pro, os outros aqui tem um processador equivalente. Tá no mesmo nível. Talvez o A36 tenha uma GPU mais forte, mas assim, é por detalhe. Não deveria ser significativo em uma escolha de compra. Tá? Agora, os dois melhores aqui, eles têm não só processadores mais fortes, como tipos de memória mais rápidos. Então, se você tem o costume de copiar arquivos com frequência para o celular, os dois últimos aqui, que são os mais caros também, vão oferecer maior velocidade e também na instalação de aplicativos. Também vai ser mais rápido um pouco. Mas se você nunca teve acesso a celulares com esse perfil de armazenamento aqui, você não vai ver diferença. Porque o resto aqui, o padrão é o UFS 2.2. Conjunto de câmeras. Agora aqui é que o diferencial fica mais complexo. O único aqui que tem 3 câmeras funcionais realmente são utilizáveis são os da Samsung, que por sinal tem basicamente o mesmo conjunto de câmeras, 50 na principal, 12 para ultra-wide, o que 12 para a 56 e 8 para o A36, que na prática não vai ter diferença significativa nenhuma, porque reparem no seguinte,
olha o tamanho do sensor, tá? O A36 tem 8 megapixels, mesma abertura de f2.2 do A56, mesmo ângulo de abertura da lente, que é 123 graus, só que, olha o tamanho do sensor, 1/4, ou seja, é 1 polegada, de um dedo, dividido por 4, e o outro é 1/36. Então, talvez, em ambientes mais escuros, a câmera ultrawide do A56 seja melhor. Mas, durante o dia, ou com iluminação favorável, mesma coisa. Inclusive, não só mesma coisa entre os dois, como mesma coisa entre os da Motorola também e entre o Poco X6 Pro. Então, as ultrawides aqui, durante o dia, provavelmente vão entregar qualidades equivalentes de câmera. Com o detalhe que a tendência é que a Samsung entregue algo melhorzinho. O Edge 50 Neo, ele vai entregar um diferencial maior, porque ele tem aqui, ó, um sensor extra, telefoto, tá? Então, diferente dos outros aqui, na mesma categoria de preço, o único que oferece telefoto usável, tá? É um telefoto de 3x, então, por mais que seja 10 megapixels, durante o dia vai ser bem útil se você gosta de tirar fotos à distância, tá? Eu nem falei de câmera na categoria anterior, ou não falei muito, porque, como eu falei no vídeo anterior, são salários de entrada. Então, se você está preocupado com qualidade de foto, você deveria considerar já entrar na categoria intermediário. Eu tendo a acreditar que as melhores fotos aqui serão do Edge 50 Neo e do Galaxy A56. Não só não especificamente pela contagem de megapixels, mas pelo sensor que são colocados aqui, que provavelmente são diferentes, tá? Eu sei aqui porque pelo tamanho do sensor do A36 é 1/1.96 para o Galaxy A36 e 1/56 para o Galaxy A56. Então são sensores diferentes, com a mesma abertura e com com a mesma contagem de megapixels, mas são sensores diferentes. Eu tendo a crer que a Samsung, por vender um celular com preço maior, tende a colocar sensores melhores. Então, a briga aqui, de fato, de câmera principal está entre o A56 e o Edge 50 Neo. Vai ser uma diferença abismal? Definitivamente não, especialmente se for durante o dia. Se for à noite, aí eu tendo a crer que o Edge 50 Neo e o Galaxy A56 sejam os melhores, tá? Porque a Xiaomi nunca foi especialista em foto, nem a Motorola, tá? E muito menos a Xiaomi na linha Poco, menos ainda. Ainda que, mais uma vez, durante o dia, eu tenho certeza que vão ser equivalentes com o HDR, ou seja, aquela facilidade em expor áreas mais iluminadas com áreas menos iluminadas e tentar fazer um equilíbrio de iluminação entre essas áreas. A Samsung ainda é a melhor de todas aqui, seguido pela Motorola e depois a linha Poco da Xiaomi, tá? E aí, como eu falei, o único modelo aqui que tem, os únicos modelos que tem de fato 3 lentes aqui utilizáveis, que é diferente dos Motorolas de entrada, que só tem 2, a Samsung tem 3 lentes utilizáveis, sendo que, para mim, essas 5 megapixels macro aqui poderia facilmente ser eliminada e colocada uma ultrawide de mais qualidade com autofoco. As empresas hoje já estão fazendo isso, mas por algum motivo, muito provavelmente de marketing, a Samsung escolheu colocar 3 sensores aqui. Pelo menos é utilizável.
Sensor macro, para mim, a menos que você goste muito de tirar foto de coisa pequena, para mim também é irrelevante, tá? Eu preferia muito mais em não ter esse sensor e baratear o celular R$ 100 do que ter sensor e pagar mais caro, tá? Mas aí é a escolha da marca. E nós temos aqui o único que, de fato, tem as 3 lentes utilizáveis e servem para alguma coisa, que é o Edge 50 Então, se a sua questão é câmera, definitivamente ele tem um conjunto melhor. Câmera frontal. Então, aqui mais uma vez, diferente dos Motorola, a Samsung aqui já escolheu colocar um sensor menor. Então, é aquilo. Durante o dia, provavelmente a mesma coisa. Durante assim, fim da tarde e início da noite, os Motorolas, por terem sensores com mais megapixels e ainda HDR na frontal, que não é todo celular que tem, e aqui os 3 da Motorola possuem HDR na frontal, eu tendo a achar que terão fotos melhores. Tá? Então entra também essa questão. Mais uma vez, o Edge 50 na faixa de preço é o que mais entrega em fotografia, em conjunto de câmeras. Não só traseira, como também frontal, e nas 4 lentes que ele tem. As 3 atrás e uma na frontal. Mesmo a Samsung conseguindo gravar em 4K na frontal, eu ainda tendo a achar que o da Motorola, que também grava em 4K, o Edge 50 tem a qualidade de foto melhor. O 6 aqui tem som estéreo, tá? A Motorola, historicamente, ela traz som estéreo desde os celulares de entrada, que eu acho muito bom. A Samsung não faz isso. E, por último, mais ou menos importante, bateria, tá? Aqui a questão é muito importante, se para você é o mais importante, assim como para mim, o Poco X7 Pro definitivamente é o que mais vai entregar duração de bateria, mesmo tendo um processador mais gastão, tá? Todos os outros 5, eles têm baterias iguais, com um ponto muito negativo mesmo, para o melhor celular em foto, que é o Edge 50 Neo. Ou seja, aqui a Motorola castigou seus clientes em colocá-los numa posição de escolha. Eu quero conjunto de câmeras bons ou eu quero bateria? Porque um celular de 2024 na categoria intermediário com 4.300 mAh de bateria é no mínimo um desrespeito. Porque o padrão já há muitos anos, já há pelo menos uns 5, 6 anos aí, é 5.000 mAh de bateria. Colocar 4.000 no celular do 2024 é no mínimo um desrespeito. É chamar o consumidor de trouxa só para ter um celular fininho, tá? Coisa que hoje, atualmente, nem essa desculpa cola mais, porque com as novas tecnologias de bateria de silício carbono, já é totalmente possível fazer um celular fino com muita bateria. Então, a Samsung está muito atrás nisso, inclusive um adendo. O sonho da Samsung é ser a Apple e o sonho da Motorola é ser a Samsung. E, por consequência, nenhuma das 3 marcas até hoje usam como padrão para todos os aparelhos bateria de silício carbono. Eu não sei o que elas estão esperando. Tem boatos que falam que a Samsung está desenvolvendo a sua própria bateria, que já é com a tecnologia de estado sólido, que teoricamente é ainda melhor do que a tecnologia de silício carbono. Tá? Mas até o momento, nada definido, sem data definida de lançamento, muito menos colocar esse tipo de bateria em celulares. Tá? Se a Samsung fizer isso, ela vai ser a primeira. E provavelmente, se ela fizer isso, antes das chinesas, a autonomia de bateria vai saltar bastante, ou ela vai fazer a triste escolha de fazer celulares extremamente finos, coisa de 5 milímetros para menos. Então, o que agora? Fica o questionamento. Agora com vocês. Prefiro bateria, prefiro câmera, prefiro processamento,
tá? Porque se o seu foco é bateria e processamento, definitivamente a sua escolha é certa. Poco X7 Pro. Quero processamento, porém estou disposto a sacrificar um pouco de processamento para ter câmeras um pouco mais legalzinhas, tá? A diferença de câmera do A56 para o Poco X7 Pro não são rios de diferença, tá? É uma diferença pouco significativa, especialmente se você tira fotos durante o dia, tá? Se for isso aí, eu escolheria tranquilamente de olho fechado um Poco X7 Pro, tá? Por isso que, mais uma vez, ele é o queridinho da Black Friday e já é o queridinho de comprar há muito tempo, porque se a pessoa não grava vídeo, se a pessoa não tira foto à noite, definitivamente a escolha certa aqui na faixa dos R$ 1.500, detalhe, R$ 1.500 com cupom. O preço do Poco X Pro não é 1.500, é 1.800. E aí, por 1.800, aí eu já começo a me questionar. Por exemplo, se eu acho o A56 por 1.500, eu não vou pagar R$ 300 a mais para ter um Poco X Pro. Mas isso é a minha escolha, tá? Agora, se você gosta muito, 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 muito de tirar foto, e não só tirar foto, mas tirar foto com a câmera principal, tirar muita foto com câmera ultra wide e tirar muita foto com câmera zoom. Se realmente seu negócio é fotografia e não está ligando para a bateria, né, o que eu acho uma escolha questionável, mas se esse é o caso, o Edge 50 Neo, por esse preço aqui, sem cupom de desconto, cadê que eu achei aqui? Por esse preço aqui, e a Amazon, como eu falei, é uma das que colocam cupons bem agressivos. Então, se o seu negócio é câmera e não tá ligando muito em fazer 2 cargas por dia em um celular, que com certeza, se você usa muito câmera diariamente, você vai ter que carregar o celular 2 vezes. E ainda que não use câmera, se você usa bastante rede social, sem câmera, o dia inteiro, você vai ter que carregar mais de uma vez. 4.300 de autonomia, de capacidade de bateria, não é suficiente para o dia inteiro. Eu estou afirmando isso com certeza. Não é. Independente do seu uso. A não ser que você não use muito o celular. Coisa que já entra em contradição com o argumento de estou comprando porque eu tiro muitas fotos, mas uso pouco celular, então não faz sentido, sabe? Se você tira muitas fotos, você usa muito celular. E se você usa muito celular, tenha certeza que o Moto Edge 50 Neo 5G vai lhe obrigar a fazer 2 cargas por dia. Não necessariamente 2 cargas completas, mas eu te dou certeza, pelo menos uma carga e meia por dia você vai fazer. E se você vê algum YouTube falando que dura o dia inteiro, isso é mentira, tá? Ponto final nesse sentido. Agora, e o resto das opções, que são por acaso esses 3 aqui, que são os mais baratos. Então, se você quer economizar bastante e tem 1.200 para gastar em um celular, que no caso é o Galaxy A36, não faz sentido você gastar, porque é aquilo. Na atual categoria de preço dos modelos de entrada que eu falei ontem, incluindo as 2 opções melhores, que são o Redmi 15 e o Redmi Note 14 4G, na faixa de preço que eles estão hoje, mesmo sem cupom de desconto, eles me fazem o questionamento. Vale a pena eu pagar R$ 400 a mais, pelo menos, para pegar um A36? Ou pior, vale a pena eu pagar R$ 600 a mais para pegar um Moto E56? Ou um Moto G86? Ou um Moto Edge 50 Neo? Na minha opinião, não vale. O Moto Edge 50 Neo, pelos problemas que eu já falei, ponto de câmera ótimo, mas bateria lixo. E os outros aqui vão oferecer basicamente a mesma coisa, com o ponto negativo de não entram cartão de memória. E muitos, a depender do modelo que você queira do vídeo anterior, nem vai ter entrada para fone de ouvido. Ou seja, eu estou pagando em alguns modelos aqui R$ 600 a mais para não ter nada relevante. Porque esse cara aqui, ó, cadê você?
esse cara aqui, que é o Redmi 15, e principalmente esse cara aqui, eles já me entregam processamento semelhante. Inclusive, o Redmi 15, nessa faixa de preço e na faixa de preço com os cupons de desconto, ele me oferece o mesmo processador do, do Galaxy A36. Ou seja, é o mesmo processador. Tudo bem que a tela do A36 é tela AMOLED. Mas como eu falei, eu não estou disposto a pagar R$ 300 a mais, R$ 400 a mais, só para ter uma tela AMOLED, uma câmera um pouquinho melhor, o mesmo processador e tem uma bateria inferior. Eu não faço essa troca. Você faz? Compre. Bom, para esse vídeo eu acho que foi só isso. Qualquer dúvida, você vê algum modelo nessa faixa aí, 2.500 a R$ 1.800, que não está nessa lista, tá? Por um preço bom. Ou algum outro modelo que não está aqui, mas que é tão bom quanto, ou melhor, mais barato, mas você não sabe se vale a pena ou não você gastar, comente aí, fale qual é seu perfil de uso, que eu tento elucidar. Daqui eu já vou para o próximo vídeo, que é a categoria dos intermediários prêmios. Esse aí também nós temos muita coisa para poder falar. Inclusive, eles já estão aqui, ó, os dois principais, os dois queridinhos da Black Friday de longe. E esses caras aqui colocaram a concorrência, especialmente do top de linha, em panos complicados. Segue para o próximo vídeo.